Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no coração de cada um dos irmãos. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens de Páscoa, nesse mês de abril. Estamos analisando alguns capítulos da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos ver o capítulo 10 de Hebreus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no capítulo 10 da carta aos Hebreus, os versos de 1 a 10. Hebreus, capítulo 10, os versos de 1 a 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém. Vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o seu santo nome, mais um dia do Senhor que o Senhor nos concede, mais um privilégio de estarmos reunidos em tua casa para te louvar, bendizer o teu santo nome e mais uma vez ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Ó Deus, nos enche teu Espírito Santo, nos conduza à compreensão e entendimento da tua santa palavra, que ela venha nos alimentar, nos incomodar, confrontar o nosso pecado. Ó Deus, que ela venha nos transformar. Ó Deus, para a nossa edificação e para louvor e honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, te bendizemos no santo e bom nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Irmãos, eu começo com uma citação de Terry Johnson, no livro A Doutrina da Graça na Prática. Ele diz o seguinte: virtualmente, não há nada que esta sociedade condenará, exceto o absolutismo. Tudo é permissível, exceto violações das leis do pluralismo. Nossa sociedade mata em nome da vida, defrauda em nome do amor, rouba em nome da justiça. O relativismo governa. Estamos completamente desprovidos de padrões. Infelizmente, essa frase resume muito bem o cenário em que nós nos encontramos hoje, o mundo em que estamos inseridos, onde o relativismo governa o mundo de hoje, onde cada um tem a sua própria verdade, cada um acha ou pensa o que é verdade. Hoje em dia, ter uma verdade absoluta não faz mais sentido. Cada um tem a própria verdade. Porém, o mais triste desta realidade é saber que esse pensamento adentrou o cristianismo atual. Se tem um versículo que resume bem a geração dos chamados evangélicos hoje em dia, é o refrão do livro de Juízes, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Infelizmente, muitos ditos cristãos vivem segundo a sua própria verdade, mesmo dizendo que creem em Deus, e ao mesmo tempo desprezando a verdade absoluta de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. A verdade que é revelada pelas Escrituras é que ela nos conta que, por conta do pecado de Adão, toda a raça humana está debaixo da condenação do pecado. E por conta disso, nos afastamos do Senhor.
e que por nós mesmos jamais conseguiríamos nos aproximar. Isso nós podemos ver na história da redenção, que a própria Escritura nos mostra. Quando Deus fez as alianças ao longo do Antigo Testamento, sempre houve a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Assim foi com Noé, assim foi com Adão, assim foi com Moisés, assim foi com Davi, e assim foi também com a nova aliança no Novo Testamento com Cristo Jesus. Também nós vemos isso quando Deus instituiu o tabernáculo e o culto. Também deveria uma oferta expiatória pelos pecados ser entregue. Um animal perfeito, sem nenhum defeito, tinha que ser entregue como expiação dos pecados, para o perdão do povo. Mas tudo isso apontava para o mediador perfeito, para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, nosso Salvador. E é sobre esse sacrifício que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Mas antes de adentrarmos ao texto de Hebreus, a princípio de contexto, a segunda geração de cristãos, após a ressurreição de Cristo, nos anos 60 antes de Cristo, depois de Cristo, estava passando por uma grande perseguição ferrenha por conta da fé em Cristo Jesus. E muitos daqueles cristãos estavam voltando, cristãos judeus, estavam deixando a fé em Cristo Jesus e voltando ao judaísmo, às práticas judaicas. Por isso, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, apenas especulamos, mas não com certeza, o autor de Hebreus escreve essa carta para motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé somente em Cristo Jesus, pois a fé em Cristo é superior a todas as outras. Na verdade, esse é o grande objetivo bem claro aqui no livro de Hebreus. O autor mostra que Cristo é superior a tudo, superior a Moisés, superior aos anjos, superior à lei, às ofertas e ao sacerdócio, sendo ele o sumo sacerdote. Porém, nesse capítulo 10, o autor não vai falar nenhuma novidade do que já vimos até aqui. Pelo contrário, ele vai aprofundar e enfatizar o que já havia mostrado, que somente pelo sangue de Cristo, esse é o tema da nossa série de mensagens, somente pelo sangue de Cristo derramado na cruz, como forma de sacrifício, é que somos perdoados e purificados de verdade, de uma vez por todas. E é sobre esse sacrifício, o sacrifício eficaz de Cristo, que é o tema da mensagem de hoje, que eu quero meditar. O porquê que o sacrifício de Cristo é eficaz e superior a todos os outros. Quais as razões? O texto, nos versos de 1 a 10, que vamos considerar hoje, destaquei 3 respostas, 3 verdades, que nos mostram por que o sacrifício de Cristo ele é suficiente e eficaz. A primeira delas está entre os versos de 1 a 4, onde o autor nos mostra que o sacrifício de Cristo é eficaz, porque somente Ele pode remover pecados. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de remover os pecados de uma vez por todas. E por quê? Primeiro, porque os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, diz o autor no verso 1, ora, visto que a lei era apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Os sacrifícios que eram oferecidos a Deus no Antigo Testamento como expiação de pecados, segundo o autor de Hebreus, era apenas sombra da realidade que se fez em Cristo Jesus. Eles não tinham poder para remover pecados, era apenas um simbolismo que apontava para o verdadeiro sacrifício que ia remover os pecados de uma vez por todas. O pastor Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz que, de acordo com Hebreus, ele mostra que o cristianismo é o desenvolvimento e a consumação do judaísmo do Antigo Testamento. A lei anunciava uma realidade futura, tinha um papel didático, simbólico, para que os israelitas confiassem ao Salvador que haveria de vir. Era apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício. A lei não era a realidade, mas apontava para a realidade. Ou seja, quando o ofertante chegava e entregava sua oferta ao sacerdote, um animal perfeito, sem nenhuma mancha, ele tinha que entender, pois esse era o objetivo da lei, entender que aquele animal que estava oferecendo era apenas um símbolo, uma representação do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro perdão que Deus estava preparando em Cristo Jesus.
Por isso, diz o autor de Hebreus, seguindo o texto no verso 2, se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Em vez de remover pecados, os sacrifícios, que era ano após ano sendo oferecidos, era como se tivesse o pecado fazendo aniversário. A cada ano eles estavam relembrando o pecado deles. Por isso, diz o autor, que eles não tinham uma consciência aperfeiçoada, uma consciência santificada. Ou seja, o ofertante, ao oferecer a oferta e entregar, ele não sai dali com a consciência tranquila em relação ao seu próprio pecado. Porque ano após ano ele tinha que repetir novamente aquele sacrifício para expiação do pecado. E sempre o pecado estava em sua consciência, como uma perturbação. E tudo por quê? Diz o verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Aqui está a mensagem do Evangelho para nós nessa noite, meus irmãos. O que o autor de Hebreus estava comunicando aos irmãos que estavam sendo perseguidos e estavam retornando ou pensando em retornar ao judaísmo de novo, era que aquele sacrifício não valia mais nada. Eram sombras. Agora, o que eles pudessem fazer, nada removia pecados. O sangue derramado de touros e bodes não remove pecados. Somente o sangue de Cristo, por meio de seu sacrifício, é que consegue remover pecados. Somente pelo sangue dele. E é exatamente essa a mensagem que Deus passa a nós pecadores também hoje em dia. Como a própria Escritura nos mostra, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, precisamos resolver isso. Porém, como Deus instituiu, para resolver a questão do pecado, era uma questão de vida, de sangue. Deus exigia que sangue fosse derramado para a remissão de pecados. E como a Escritura diz que o salário do pecado é a morte, o sangue que deveria ter sido caído era o nosso. Mas Deus, de forma graciosa, de forma misericordiosa, deu o seu único filho, o sangue de seu único filho, como sacrifício e perdão dos nossos pecados. E por este sangue, por esse único sacrifício, é que nós somos perdoados de todo pecado. E somente pelo sangue de Cristo é que o pecado é removido. Pedro, escrevendo em sua carta, ele deixa bem claro, capítulo 1, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Somente pelo sangue de Cristo é que o pecado é removido. Ajudar aos pobres não remove pecado. Dar uma grande oferta na igreja não remove pecados. Ser honesto não remove pecados. É certo, mas não remove pecados. Nada que possamos fazer remove pecados. Somente o sangue de Cristo é capaz de purificar os nossos pecados, mediante o seu sacrifício. Infelizmente, vivemos em épocas em que muitas pessoas ainda pensam que podem resolver a questão do pecado por conta própria. Ainda confiam em suas próprias obras. Ainda confiam em si mesmo. Ou em outras coisas que este mundo oferece. Mas a única verdade, bem clara e absoluta, é que somente pelo sangue de Cristo é que possamos ser salvos e purificados. Nada que possamos fazer remove o nosso pecado diante de Deus. Somente o sangue de Cristo, nosso Salvador. Então essa é a primeira razão. Porque o sacrifício de Cristo é eficaz. Porque somente por ele é que o pecado é removido. Segundo lugar, segunda razão que o texto nos dá, porque o sacrifício de Cristo ele foi eficaz. Primeiro, porque só ele é capaz de remover pecados. Segundo, porque ele fez a vontade de Deus. O autor continua, e agora para fundamentar a sua razão, o seu argumento, de que somente o sangue de Cristo é capaz de remover pecados e ele foi eficaz, ele usa a própria Escritura para argumentar. Ele usa o Salmo 40, a partir do verso 6. Ele diz no verso de número 5, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse. É interessante porque o Salmo 40 é um salmo de Davi, mas o autor de Hebreus interpreta de forma inspirada como que o texto falava do próprio Cristo e não de Davi. Era como se o próprio Cristo estivesse falando com o Senhor através daquele salmo. Ele diz, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício de oferta não quiseste,
Verso 6. Não te agradaste de holocausto, de ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor Jesus, ao olhar no Salmo 40, o autor de Hebreus interpreta como se o próprio Cristo dissesse, Senhor, não te agrada mais de ofertas, não te agrada mais de holocaustos, então eis-me aqui para fazer a tua vontade. E de fato, Cristo realizou a vontade de Deus. Em João 6,38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade de Deus? Era só sacrifícios? Claro que não. Quando o autor do Salmo diz aqui que Deus não se agrada de sacrifícios, nem de ofertas, nem de holocaustos, não significa que Deus não aceitava as ofertas do povo no Antigo Testamento. Ele aceitava. Porém, o que não agradava a Deus era que o povo não obedecia por inteiro. Ofertar, o povo ofertava, mas a obediência estava em falta com Deus. Estavam fazendo aquilo não mais por obediência ou por um clamor de arrependimento, mas eles estavam apenas oferecendo por oferecer, mecanicamente. E Deus não se agrada de sacrifícios, mas se agrada de obediência. E Cristo obedeceu, não só servindo de sacrifício, mas ele obedeceu também toda a lei, cumprindo a vontade de Deus. Por isso, ele foi um sacrifício eficaz e perfeito. Será que não é assim hoje em dia, com os muitos cristãos de hoje? Até somos frequentes nos cultos, mas será que a nossa obediência acompanha a nossa frequência? Será que estamos cultuando com prazer? Ou apenas uma coisa monótona? O profeta Isaías bem profetizou a respeito de muitos, não só de sua época, como também da época do Novo Testamento, já que Cristo usa a mesma citação. Mas se você ler todo o capítulo de Isaías, em especial os 5 primeiros, que fala a respeito do culto do povo, onde Deus diz que está enojado daquele culto, que não se agrada das ofertas, um culto desprezível. E qual era a razão? Diz Isaías, este povo me honra com os lábios, diz o Senhor, mas o seu coração está distante de mim. O próprio Cristo também falou aos fariseus de sua época, bem profetizou Isaías sobre vocês. Vocês me honram com os lábios, são rigorosos na lei, em cumprir a lei, são rigorosos nos seus sacrifícios, mas o coração está distante do Senhor. E convenhamos, irmãos, quem de nós, sem Cristo, conseguiríamos fazer a vontade de Deus completa? A resposta é impossível. Nós fazemos a vontade de Deus por conta própria. A própria Escritura deixa bem clara que por conta do nosso pecado, passamos a agir segundo as nossas próprias inclinações. Passamos a fazer a nossa própria vontade, como o juiz deixa bem claro. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Ele não está falando do ímpio, ele está falando do povo de Deus. Que cada um vivia segundo a sua própria vontade. Paulo, aos Romanos, capítulo 9, vai dizer, não há ninguém, por conta do pecado, não há ninguém que busque a Deus de verdade. Não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Todos nós pecamos e carecemos de Deus, da sua graça, da sua glória, para seguir o seu caminho e fazer a sua vontade. E isso foi possível não por conta de nossas próprias obras, mas isso foi possível por conta da obra perfeita de Cristo na cruz. Ele fez a vontade de Deus em nosso lugar. Ele morreu por nós no nosso lugar, para que pudéssemos nos aproximar de Deus novamente e assim agradar a Deus fazendo a sua vontade. Por isso, o seu sacrifício é eficaz. Primeiro, porque ele remove pecados. Segundo, porque ele cumpriu a vontade de Deus em nosso lugar. Terceira, o sacrifício de Cristo é eficaz, porque a oferta que ele ofereceu foi perfeita. O autor aos Hebreus, de forma inspirada, ele usa o Salmo 40 para afirmar o que ele está dizendo. Porém, algo interessante. Ao citar o Salmo 40, ele muda um pouco o Salmo. Pois o Salmo 40, de sacrifícios de ofertas, verso 6, que é da onde o autor de Hebreus começa. Sacrifícios de ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O autor de Hebreus, ao citar o Salmo, diz, sacrifícios de ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim.
Uma mudança bem drástica do que Davi disse lá no Salmo e do que o autor de Hebreus aqui replicou. Por quê essa diferença? Como explicar a intenção do autor de Hebreus aqui? A forma mais simples de entender é que, de forma inspirada, o autor de Hebreus já está interpretando aqui, olhando para a encarnação de Cristo. Pois no verso 5 ele diz: porque isso, ao entrar no mundo, Cristo disse. Ao entrar no mundo, ele está relembrando a encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele interpreta, como ele já interpretou, o Salmo não fala de Davi, mas aponta para Cristo, como o próprio Cristo dizendo: sacrifícios e ofertas não quiseste, não te agradaste de holocaustos, então eu estou aqui para fazer tua vontade, Senhor. Me deste um corpo, então, um corpo me deste para fazer a tua vontade. Deus então se encarnou na forma de um homem, por isso Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele veio em um corpo humano, um corpo me deste, me preparaste para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque os pecados a quem Cristo veio para expiar não eram dele, nunca pecou, era o próprio Deus, mas o pecado que ele veio expiar era o nosso, nós que pecamos. Por isso, requeria que ele viesse em corpo humano, para que o sacrifício fosse perfeito. E é por conta, e foi exatamente esse corpo, essa oferta que ele entregou, o seu corpo. Por isso diz o verso 8, depois de dizer como acima, sacrifício de ofertas de holocaustos, de ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo. A partir do verso 11, o autor de Hebreus vai falar, isso é o texto da semana que vem, o autor de Hebreus vai falar sobre Cristo sendo o sumo sacerdote. Vai fazer a comparação entre o sacerdote e Cristo. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios o ano inteiro no templo. Cristo ofereceu uma única vez. O sacerdote também, além de oferecer todos os dias sacrifício no templo, ele oferecia um corpo de animal, seja um bode, seja um touro, como expiação de pecados. Cristo ofereceu o seu próprio corpo como oferta pelo pecado. Por isso, o seu sacrifício foi eficaz, pois ele removeu os antigos sacrifícios do Antigo Testamento e colocou o dele. Aquilo que apontava para ele se cumpriu em Cristo. Então ele removeu a antiga lei, no sentido de que os sacrifícios não valem mais, o que vale agora é o dele definitivo. Pois o que ele ofereceu foi perfeito, foi o seu próprio corpo. E diz o verso 10, e é nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O autor de Hebreus enfatizou o corpo de Cristo. Ele ofereceu a si mesmo como oferta expiatória pelo nosso pecado. E foi tão eficaz, foi uma única vez, um único sacrifício. E que esse sacrifício, diferente dos outros, que a consciência não ficava tranquila, não era santificada ou aperfeiçoada, pelo sacrifício de Cristo, todos nós, todos que creem, têm a consciência tranquila de que seus pecados foram perdoados de uma vez por todas, por conta do sacrifício de Cristo. Um sacrifício perfeito e eficaz. Por isso o autor diz: nem sangue de bode, nem sangue de touros, somente o sangue de Cristo é capaz de remover pecados e nos dar uma consciência tranquila diante de Deus, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, eu concluo com a seguinte conclusão. Apesar do mundo estar vivendo influenciado pelo relativismo, onde cada um tem sua própria verdade, a única verdade que salva a alma do pecador é a verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, de que todos nós pecamos contra Ele e estamos debaixo da condenação do pecado, e que para sair desse estado não devemos confiar em nossos próprios méritos ou obras, mas confiar unicamente na obra redentora de Cristo Jesus, nosso Salvador, na cruz de Calvário. Pois somente por esta obra, somente por este sacrifício, confiando nele, entregando nossa vida a Ele, é que somos purificados e perdoados dos nossos pecados. E livres de toda condenação, pois a Escritura diz, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Meus irmãos, eu deixo duas aplicações para nós nessa noite a respeito desse texto.
A primeira delas, que deixou bem claro aqui o autor de Hebreus: somente a Deus pertence a salvação. É um versículo bíblico de Jonas 2,9, mas é a grande verdade das Escrituras. Somente ao Senhor pertence a salvação. Não depende dos nossos esforços, obras ou méritos. É o que o autor de Hebreus deixa bem claro. Não foi as nossas obras que garantiu esse perdão imediato, definitivo. Não foi as ofertas que fizemos. Mas note que a oferta que remove o pecado de forma definitiva, que resolveu o problema do pecado, não vieram por nossas mãos, nem pelos antigos, pela lei que ofertavam todos os anos, nem por nós hoje, mas foi o próprio Deus que providenciou a oferta. E a oferta foi Ele mesmo, vindo a este mundo. Ele mesmo providenciou a salvação para todos aqueles que crê no seu nome. Isso chama-se graça, favor imerecido, misericórdia de Deus para conosco, porque ninguém merecia tamanho amor, tamanho sacrifício. Essa é a verdade que devemos proclamar e deixar bem clara. A única verdade absoluta: somente ao Senhor pertence a salvação por meio de Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz de volta ao Pai. Nada do que podemos fazer de conta própria nos aproxima de Deus. Somente o Filho, somente Cristo. Segunda reflexão, segunda prática, aplicação. A consciência aperfeiçoada é uma evidência de salvação. O autor de Hebreus foi bem enfático ao mostrar que as ofertas antigas não deixavam a consciência do ofertante tranquila, do pecador tranquila. Pois todos os anos ele tinha que lembrar dos pecados dele e ofertar de novo. Mas somente por Cristo a consciência fica tranquila. Ou seja, dando aqui mais uma evidência daqueles que realmente fazem parte de Cristo. Tenha a consciência tranquila. Por isso eu pergunto: você tem consciência do íntimo do seu coração que seus pecados foram perdoados? Está tranquilo enquanto a isso? Que seus pecados foram perdoados de uma vez por todas em Cristo Jesus? E como diz Jeremias, que é o texto citado na próxima semana, que Deus não lembrará mais, não cobrará mais os seus pecados, porque foram perdoados em Cristo Jesus. Talvez você vai estar perguntando: mas como é que eu vou saber se eu estou em paz, com a consciência tranquila? Uma forma bem simples de nós descobrirmos se de fato acreditamos em Cristo, se de fato confiamos nele, que estamos tranquilos em relação ao nosso pecado, é você olhar para você e analisar se o pecado ainda te incomoda. Pois aquele que está em Cristo, o pecado incomoda. Não é que paramos de pecar, irmãos. Não. Enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos pecar. Fomos livres do domínio do pecado, mas não da presença dele. Mas aquele que está em Cristo, mesmo com a consciência tranquila, o pecado incomoda. Agora, aquele que não está em Cristo, ele ama pecar. Ele gosta de pecar. Agora, aquele que de fato está em Cristo, está tranquilo e não compactua com o pecado. O pecado incomoda. Pois a consciência perfeita, a certeza que todo cristão genuíno tem, é que seus pecados foram perdoados por meio do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. A cruz, pelo sangue de Cristo, removeu os nossos pecados de forma graciosa. Mas se você ainda não está tranquilo com sua mente, com seu coração em relação ao seu pecado, o próprio Cristo convida. Em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Somente em Cristo é que encontramos descanso perfeito. Somente por Ele temos o nosso pecado perdoado. Somente por Ele você consegue se aproximar de Deus. Então pare de confiar em você mesmo para fazer isso. Então pare de confiar em suas obras. Pare de confiar em qualquer coisa que não te ofereça como salvação. O único meio de ser salvo, de se aproximar de Deus, é por Cristo, mediante o seu sangue, que purifica e remove pecados. Como Paulo disse, antes estávamos longe, distante de Deus, mas agora somos aproximados, não por nossas obras, não porque fizemos algo, mas somos aproximados pelo sangue de Cristo.
Por isso, irmãos, tenha essa verdade em mente. O mundo está cheio de verdades, mas a única que você precisa saber, a mais importante é essa: somente Cristo salva pelo seu sangue. Somente Ele remove pecados. Somente Ele nos faz fazer a vontade de Deus. Somente Ele nos concede a vida eterna, pois essa é a promessa do Evangelho, a vida eterna com Ele. E Ele fez isso, não porque merecemos, mas pela graça e misericórdia. E acima de tudo, para a glória do seu santo nome. E que possamos honrar a Deus não apenas com os nossos lábios, mas honrar com o coração, honrar com sinceridade, honrando o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Pois se estamos hoje no caminho, na vereda da justiça, é unicamente por sua graça. Que Deus assim nos abençoe e que todos nós possamos sair daqui com a consciência purificada, perdoada, tranquila, descansando na obra redentora de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.